Mistério envolvendo múmia egípcia que morreu gritando há 3.500 anos é resolvido. Entenda o caso, fim do mistério da múmia que morreu gritando de dor. Essa múmia foi desenterrada durante uma expedição em Deir el-Bahari, no Egito, no ano de 1935, e está abrigada no Museu Egípcio do Cairo. Essa nova descoberta arqueológica pode ter sido solucionado, mas ainda existe um mistério que intriga há anos pesquisadores e o público do Egito. Tudo isso vamos falar no vídeo de hoje. Esse mistério, vamos ver o que foi resolvido sobre esta múmia. Vamos falar sobre o embalsamento egípcio. Então eu quero te convidar a já se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Fique por dentro desta notícia arqueológica extraordinária. Você que é amante aí das histórias egípcias, da cultura egípcia, vamos comigo no vídeo de hoje. Estudiosos descobriram que a múmia egípcia, que tem expressão de agonia, morreu gritando de dor. A múmia, que foi desenterrada durante uma expedição em Deir el-Bahari, no Egito, no ano de 1935, que está abrigada no Museu do Egito, em Cairo, com o nome de Múmia da Mulher Gritando do Depósito de Qasr-Ain. Um estudo publicado na revista mostrava tomografias computadorizadas e outros exames para investigar as causas da morte. Eles concluíram que ela morreu gritando de dor há 3.500 anos. Sarah Salem, uma das professoras envolvidas na pesquisa, explicou a Reuters que os corpos normalmente eram embalsamados e tinham a mandíbula amarrada à cabeça para evitar a queda dela, o que não foi feito com a múmia da mulher gritando. Não se sabe ainda o que causou a dor. Novas pesquisas são feitas e revelam novos detalhes sobre essa múmia egípcia assustada, pois o corpo mumificado parece estar gritando com a boca escancarada. Aí os pesquisadores, com novas hipóteses, falam e comentam sobre a morte da mulher, pois apenas algumas múmias egípcias foram encontradas com a boca aberta. E agora um novo estudo sugere que essa mulher antiga egípcia, cujos restos mumificados foram descobertos na década de 1930, pode ter morrido violentamente. Apenas algumas múmias egípcias foram encontradas desta forma. Um novo estudo sugere que esta múmia egípcia, ela foi realmente violentada, com a boca escancarada, presa eternamente em um grito. Essa antiga mulher egípcia capturou e continua capturando a imaginação dos arqueólogos que descobriram seus restos mumificados em uma tumba. Ainda fascinados pela mulher que grita, que morreu há cerca de 3.500 anos, uma equipe de cientistas usou recentemente tomografias computadorizadas para revelar detalhes sobre a morfologia, condições de saúde e preservação da múmia e empregaram imagens infravermelhas e outras técnicas avançadas para dissecar virtualmente os restos mortais e entender o que poderia ter causado sua expressão facial tão marcante. Seus achados, publicados pela revista Medicina, revelaram que a mulher tinha 48 anos quando morreu.
com base na análise de uma articulação da pelve que muda com a idade. Certos aspectos do processo usado para mumificá-la se destacaram. Seu corpo foi embalsamado com um incenso e resina de zimbro, substâncias luxuosas e caras que teriam sido importados de algum lugar distante, disse a autora do estudo Sarah Salem, professora de radiologia do Hospital Carls Ain da Universidade do Cairo, em comunicado oficial. Salem também não encontrou incisões no corpo, o que era consistente com a avaliação feita durante a descoberta original de que o cérebro, diafragma, coração, pulmões, fígado, baço, rins e intestinos ainda estavam presentes. A falha em remover os órgãos internos, observou o estudo, era incomum porque o método clássico de mumificação daquela época incluía a remoção de todos esses órgãos, exceto o coração. Os pesquisadores descobriram que a mulher anônima tinha 1,54 m de altura e sofria de leve artrite na coluna, com tomografias revelando esporões ósseos em algumas vértebras que compõem a espinha dorsal. Vários dentes, provavelmente perdidos antes da morte, também estavam faltando na mandíbula da mulher. No entanto, o estudo não foi capaz de determinar uma causa exata da morte. Aqui mostramos que ela foi embalsamada com material de embalsamento caro e importado, disse Salem no comunicado à imprensa. Isso e a aparência bem preservada da múmia contradiz a crença tradicional de que a falha em remover seus órgãos internos implicava em uma mumificação pobre. Apenas algumas múmias egípcias antigas foram encontradas com a boca aberta, observou o estudo, com embalsadores tipicamente envolvendo a mandíbula e o crânio para manter a boca do falecido fechada. O que as técnicas de mumificação revelaram, disse Salem, foi a natureza bem preservada da múmia e a raridade e o custo do material de embalsamento, juntamente com outras técnicas funerárias, como o uso de uma peruca feita de folha de palmeira e anéis colocados no corpo, parecem descartar um processo de mumificação descuidado em que os embalsamadores negligenciaram fechar a sua boca. A expressão facial da múmia gritando poderia ser interpretada como um espasmo cadavérico, uma forma rara de rigidez muscular associadas a mortes violentas, implicando que a mulher morreu gritando de agonia ou dor. Tudo isso de acordo com os estudos científicos. É possível sugerir, os autores do estudo, que ela tenha sido mumificada dentro de 18 a 36 horas após a sua morte, antes que seu corpo relaxasse ou se decompusesse, preservando assim sua posição de boca aberta na morte. No entanto, uma expressão facial de múmia não indica necessariamente como uma pessoa se sentia ao morrer, observou o estudo. Vários outros fatores, incluindo o processo de decomposição, a taxa de dessecamento e a força compressiva das ataduras, poderiam afetar a expressão facial de uma múmia.
Os procedimentos de sepultamento ou as alterações post-morte podem ter sido contribuído para o fenômeno das múmias com aparências de gritos, observaram os autores do estudo. A causa ou a verdadeira história ou circunstâncias da morte dessa mulher são desconhecidas. Portanto, a causa de sua expressão facial gritando não pode ser estabelecida com certeza, disse Salem no estudo. A mulher que grita foi enterrada sob a tumba de Senmut, um arquiteto do templo da rainha egípcia Hatshepsut, que ocupou posições importantes durante seu reinado. Pensa-se que a mulher estava relacionada a Senmut de acordo com o estudo. A descoberta de seus restos ocorreu durante uma expedição liderada pelo Museu Metropolitano de Arte de Nova York e seu caixão está em exibição até hoje. Seu corpo mumificado está armazenado no Museu Egípcio do Cairo. Salem disse que já havia estudado outras múmias de boca aberta do Antigo Egito. Oni, uma múmia que se acredita ser os restos de um príncipe conhecido como Pentaweret, teve sua garganta cortada por seu papel no assassinato de seu pai Ramsés III, 1185 a 1153 a.C. Seu corpo foi mal embalsamado, indicando falta de cuidado no processo de mumificação, disse Salem. A segunda múmia era de uma mulher conhecida como Princesa Maritanum, que morreu de um ataque cardíaco, e a análise de Salem sugeriu que sua boca aberta se devia a uma constração post-mortem ou movimento de sua mandíbula. Randall Thompson, cardiologista e professor de medicina da Escola de Medicina da Universidade de Missouri, Kansas City, que estudou múmias antigas usando tomografias para aprender sobre as origens das doenças cardiovasculares, considerou o estudo útil e detalhado. Ele disse que a explicação preferida dos autores para a boca aberta da múmia fazia sentido. Sua investigação nos ajuda a entender quais substâncias estavam disponíveis nos tempos antigos e como nossos ancestrais as usavam, disse Thompson, que não participou do estudo. De forma mais ampla, podemos aprender muito sobre saúde e doenças a partir do estudo das múmias antigas, acrescentou. Por exemplo, aprendemos que a doença cardíaca não é nova, como muitas pessoas costumam acreditar. Ela é literalmente mais antiga que Moisés. Agora, voltando à múmia gritando, vamos então ao fim desse mistério de 3.000 anos, pois uma tomografia ajudou estudiosos a resolver esse mistério por trás desta mulher que viveu no Egito Antigo. O complexo ritual de mumificação praticado no Antigo Egito, que podia se estender por um período de até 70 dias, envolvia uma série de procedimentos meticulosos, entre eles a remoção dos órgãos internos, com exceção do coração, considerado no Egito Antigo centro da alma. E recentemente, pesquisadores do Museu de História Natural Field, localizado em Chicago, realizaram então essa análise detalhada de múmias egípcias, utilizando a tecnologia de tomografia computadorizada que não danifica os artefatos. No mês de setembro, essa equipe científica transportou 26 múmias em exibição para um estacionamento do museu, onde foram submetidas a exames com tomografia móvel. O processo resultou em milhares de raios-x. Ao serem sobrepostos, geraram imagens tridimensionais dos esqueletos e dos objetos encontrados em seu interior.
Essas descobertas têm proporcionado uma nova compreensão das práticas funerárias que datam de mais de 3.000 anos e oferecem pistas sobre o que os egípcios consideravam essencial para a vida após a morte. J.P. Brown, conservador sênior de antropologia do museu, destacou que, embora o exame por tomografia tenha levado cerca de 4 dias, o processamento e análise das imagens tridimensionais poderão levar até 3 anos. A exposição por dentro do Antigo Egito tem sido uma das mais visitadas do museu e apresenta uma réplica em 3 andares de uma tumba conhecida como Mastaba. Esta estrutura abriga 23 múmias humanas e mais de 30 múmias animais datadas aproximadamente de 2400 a.C. Os antigos egípcios acreditavam que a alma permanecia ligada ao corpo após a morte. Para preservar essa conexão espiritual, os embalsamadores utilizavam técnicas complexas para mumificar os corpos. O processo incluía a secagem com sal e o envolvimento em linho, frequentemente com inscrições de orações ou amuletos protetores adicionados. O sepultamento cerimonial era considerado o passo final da jornada para o além. Os órgãos removidos durante a mumificação eram guardados em frascos canópicos decorados com representações dos 4 filhos do deus Horus, cada um responsável pela proteção de um órgão específico. Novas tomografias, no entanto, revelaram práticas diferentes entre os embalsamadores. Alguns optaram por reintroduzir pacotes contendo órgãos nas próprias múmias. De acordo com Brown, o conceito egípcio da vida após a morte se assemelha à ideia contemporânea de planejamento financeiro para a aposentadoria, uma preparação meticulosa ao longo da vida para garantir um futuro confortável no além. A prática da mumificação não era comum entre todos os egípcios. Estava predominantemente associada às classes sociais mais elevadas. O sepultamento dos faraós era comparável ao status dos automóveis modernos luxuosos. Lady Shennet é um exemplo notável dessa prática. A múmia curiosa viveu há cerca de 3.000 anos e as novas digitalizações permitiram aos cientistas estimar sua idade na época da morte. Os exames dentários indicaram que sua dieta continha grãos de areia que afetaram o seu esmalte dental. Durante o processo funerário, foram inseridos enchimentos na traqueia da múmia para evitar colapsos no pescoço e óleos artificiais foram colocados em suas órbitas para assegurar que ela tivesse visão na vida após a morte. Brown explicou que essas adições eram extremamente literais. Se desejava óleos, era necessário incluir próteses físicas ou representações dele. Lady Shennet foi envolta em finas camadas de linho antes de ser colocada em um sarcófago de cartonagem decorado, uma estrutura semelhante ao papel machê. No entanto, o que mais intriga os especialistas é a forma como seu corpo foi inserido na caixa funerária, que apresenta características incomuns. Os pesquisadores se depararam com um enigma. Não existiam costuras visíveis e a única abertura encontrada, localizada nos pés, era insuficiente para permitir a introdução do corpo. Esse enigma tem desafiado os cientistas que continuam suas investigações sobre as complexas técnicas utilizadas para acomodar o corpo de forma meticulosa e sem causar danos aparentes. Recentes digitalizações revelaram aspectos inéditos do sarcófago, mostrando que sua parte inferior foi cuidadosamente fechada com cordas na parte traseira e revestida com gesso, criando uma aparência uniforme sem costuras, conforme explicada pelo especialista J.P. Brown.
A equipe responsável pela análise sugeriu que os embalsamadores posicionaram a múmia em pé e utilizaram umidade para amolecer o sarcófago, permitindo que este se moldasse com precisão ao redor do corpo. Um corte foi feito na parte posterior para facilitar a inserção da múmia, que foi posteriormente fechada e atada.